Olá, eu sou Vinícius Silveira e seja muito bem-vindo a mais uma formação do Canto Celeste. Hoje com um assunto que é primordial para esse apostolado e que é muito importante que todos nós compreendamos bem sobre ele para que nós o amemos e então o tomemos como uma missão nossa. O que são as antífonas e por que nós devemos cantá-las? As antífonas são textos curtos, tirados quase que em sua totalidade das Sagradas Escrituras, embora também possam ser tirados das histórias dos santos, das atas dos mártires ou de algumas outras inspirações eclesiásticas. A palavra antífona significa voz contra voz, e esse nome vem de uma prática antiga, principalmente dos mosteiros, de um coro entoar um versículo e ser respondido por um outro coro. Isso ainda continua presente nas nossas liturgias atuais, embora com algumas modificações. As antífonas têm como principal finalidade iluminar a nossa consciência para os ritos que nós viveremos, principalmente a partir da palavra de Deus. Por exemplo, ouvindo a antífona de entrada, nós temos um primeiro contato e um deslumbre com o mistério que será celebrado naquela liturgia. Isso fica muito claro no parágrafo 110 da Instrução Geral da Liturgia das Horas, que diz: 3 elementos dentro da tradição latina muito contribuem para a inteligência, ou seja, para a compreensão, dos salmos ou para fazer deles oração cristã: os títulos, as orações sálmicas e, principalmente, as antífonas. No parágrafo 113 desta mesma instrução, é dito que as antífonas põem em relevo esta ou aquela sentença digna de particular atenção e que, de outro modo, passaria despercebida. Elas dão ao salmo um colorido especial, em harmonia com as circunstâncias em que é utilizado. Ajudam muito a interpretar o salmo conforme as festas. Por exemplo, a antífona de entrada da quarta-feira de cinzas, que diz: ó Deus, vós tendes compaixão de todos e não rejeitais nada do que criastes. Fechai os olhos aos seus pecados por causa da penitência, porque sois o Senhor nosso Deus. Nessa antífona nós somos chamados então a contemplarmos o fato de que nós somos pecadores, mas que Deus é misericordioso muito acima dos nossos pecados e que, por causa da penitência que nós ofereceremos, Deus não olhará para os nossos pecados, mas nos julgará com misericórdia. Então nós somos chamados a viver toda a liturgia da quarta-feira de cinzas sob essa ótica. Em contraste, nós temos, por exemplo, a antífona da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Salve, Santa Mãe de Deus! Vós destes à luz o Rei que governa os céus e a terra pelos séculos eternos. Essa liturgia nos convida a contemplarmos o fato de que Maria deu à luz o Rei dos Reis. E é por isso que neste dia nós celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. Uma outra função histórica das antífonas é que antigamente, pela dificuldade de acesso da época, o povo não possuía contato frequente com os salmos. Dessa forma, como não conseguiam memorizar um salmo inteiro, o povo, após ouvir diversas e diversas vezes a mesma antífona sendo cantada, ia para a casa com aquela antífona de cor, aquela antífona plantada em seu coração, e sempre cheia de um grande conteúdo espiritual e teológico para alimentar aquele povo. Via de regra, as antífonas são cantadas no formato antífona, salmo, antífona. A antífona sendo o que nós conhecemos mais popularmente como refrão, e as estrofes do salmo como sendo realmente as estrofes da música. Isso é bem observado, por exemplo, no salmo responsorial da missa. Nas Santas Missas nós temos, de forma geral, 5 antífonas. A antífona de entrada, presente no missal e nos graduais. A antífona responsorial, presente no lecionário. A antífona de aclamação ao Evangelho, presente também no lecionário. A antífona de ofertório, presente somente nos graduais, e a antífona de comunhão, presente no missal e nos graduais. Falando brevemente sobre os cantos de entrada, ofertório e comunhão,
A Instrução Geral do Missal Romano dá a primazia de citação para a forma dos cantos utilizando as antífonas e seus respectivos salmos. A Instrução Geral do Missal Romano número 47 diz que, para o canto de entrada, pode utilizar-se ou a antífona com o respectivo salmo, que vem no gradual romano ou no gradual simples, ou outro cântico apropriado à ação sagrada, ou ao caráter do dia ou do tempo, cujo texto tem a aprovação da Conferência Episcopal. A IGMR 74, sobre o canto do ofertório, diz que as normas para execução deste cântico são idênticas às que foram dadas para o cântico de entrada. Já a IGMR 87, sobre o canto de comunhão, diz que, como cântico da comunhão, pode utilizar-se ou a antífona indicada no gradual romano, com ou sem o salmo correspondente, ou a antífona do gradual simples, com o respectivo salmo, ou outro cântico apropriado, aprovado pela Conferência Episcopal. No Brasil, a CNBB não realiza atualmente este trabalho de aprovar cantos avulsos. Dessa forma, os outros cantos aptos já estão consolidados no inário litúrgico da CNBB. Podemos perceber, então, que, embora a Instrução Geral do Missal Romano nos abra a oportunidade para cantar outros cantos aptos, embora ela não defina exatamente o que são estes cantos aptos, ela traz a primazia do canto da antífona e seu respectivo salmo. É interessante notarmos ainda duas observações presentes na Instrução Geral do Missal Romano número 47 e no número 87. No número 47, a IGMR diz: se não há cântico de entrada, recita-se a antífona que vem no missal, ou por todos os fiéis, ou por algum deles, ou por um leitor, ou então pelo próprio sacerdote, que também pode adaptá-la à maneira de admonição inicial. Já a IGMR 87 diz que, se porém não se canta a antífona que vem no missal, pode ser recitada ou pelos fiéis, ou por alguns deles, ou por um leitor, ou então pelo próprio sacerdote, depois de ter comungado e antes de dar a comunhão aos fiéis. Estas duas observações nos mostram a importância das antífonas, que auxiliarão os fiéis a melhor compreenderem o mistério daquilo que eles irão celebrar. Podemos notar, por exemplo, que para a comunhão, a Instrução Geral no Missal Romano pede que a antífona de comunhão seja dita pelo sacerdote antes da comunhão dos fiéis, ou seja, para que a antífona prepare os fiéis para aquela comunhão, para comungarem melhor. Quanto melhor eles não comungarão se nós cantarmos as antífonas, né? Quando, por alguma necessidade pastoral ou de urgência, você foi chamado para cantar uma missa de última hora, não conseguirmos entoar as antífonas de seus salmos, tivermos de escolher outros cantos, por assim dizer, genéricos, que nós conseguiríamos encaixar em outros momentos, ainda assim seria muito salutar que nós, ao menos, cantilássemos as antífonas, principalmente de entrada e de comunhão, antes do canto, para que assim o povo de Deus continue tendo acesso a esse tesouro e se preparando melhor para viver aqueles mistérios. Essa é uma prática que eu tenho adotado bastante. Por exemplo, digamos que eu chegue na igreja e ninguém vá cantar a quarta-feira de cinzas, e eu não conseguirei aprender um canto de comunhão novo para aquela missa. Eu posso utilizar-me de um canto de comunhão apto, um outro canto apto, mas seria muito benéfico para mim e para o povo se antes eu ao menos cantilasse a antífona. Por exemplo, a antífona da comunhão da quarta-feira de cinzas: quem medita dia e noite na lei do Senhor, dará seu fruto no devido tempo. E então seguir o outro canto apto. Desta forma, o povo de Deus ainda assim terá acesso à grandiosidade da antífona. Outra observação a ser feita é que, enquanto o canto de entrada e o canto de comunhão possuem suas antífonas tanto nos graduais como no missal, a antífona do ofertório está presente apenas nos graduais. Os graduais, apenas lembrando, são os livros de canto gregoriano da Igreja. Dessa forma, não são todas as pessoas que possuem acesso aos graduais.
Então, muitos acham que nós temos antífonas apenas de entrada e de comunhão, e acabam utilizando qualquer canto no ofertório. Porém, essas antífonas existem. Elas apenas estão, infelizmente, um pouco mais difíceis de serem acessadas. As antífonas do gradual romano e do gradual simples podem divergir entre elas, porque elas são escolhidas de formas diferentes. Enquanto o gradual romano traz uma antífona para cada domingo, o gradual simples traz alguns formulários de missas que podem ser utilizados ao longo dos tempos litúrgicos para facilitar a vivência musical nas paróquias. Desta forma, ele não tem como adotar a antífona de cada fim de semana, mas ainda assim são antífonas muito ricas e que podem trazer um grande ganho espiritual para o nosso povo e também são aprovadas pela Santa Mãe Igreja. As antífonas possuem ainda a propriedade, principalmente na liturgia das horas, de indicar o tom salmódico, ou seja, qual melodia será utilizada para aquele salmo. Então, a antífona recitada terá uma melodia e o salmo seguirá a mesma forma melódica. Para o canto final, que é um canto que, na verdade, não existe na liturgia, existe uma tradição de se entoar antífonas marianas, como, por exemplo, a Subitum Praesidium, traduzida como A Vossa Proteção Recorremos, ou ainda a Salve Regina, louvando e exaltando a Santa Mãe de Deus. Infelizmente, as antífonas hoje são pouquíssimo conhecidas e são um tesouro quase que esquecido no meio dos nossos ministérios de música, mas que merecem um verdadeiro lugar de honra e que precisam ser retomadas na nossa rotina musical dentro das nossas paróquias. Então é isso, essa foi a nossa formação sobre as antífonas. Eu espero que agora isso tenha clareado um pouco mais e vocês perceberão que as músicas aqui no canal adotarão praticamente sempre o formato de antífona, estrofe de um salmo e antífona, como pedido pela Instrução Geral do Missal Romano. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, eu responderei, nós faremos essa reflexão sobre as antífonas juntos, e eu te convido a se inscrever aqui no canal do YouTube para ficar de olho nas próximas novidades. Além das formações, também estão saindo diversas músicas liturgicamente corretas para aumentarmos cada vez mais o nosso repertório. Ativa também o sininho de notificações para que você possa receber essas notificações e ficar sabendo quando essas músicas chegarem. E também nos siga no Instagram, no @ocantoceleste. Por lá, além de caixinhas de perguntas, eu vou interagindo um pouco mais com você e também vou avisando sobre as novidades no canal. Retomemos esse santo tesouro da igreja que são as antífonas. É impossível não nos apaixonarmos por elas quando começamos a entoá-las e principalmente é impossível não vivermos ainda melhor os mistérios da Sagrada Liturgia quando começamos a ter acesso a elas. Fique com Deus e reze uma Ave Maria por nós do projeto do Canto Celeste. Paz e bem, louvor e alegria. Quia peccavi